Vamos lá. Então, a primeira aula a gente vai falar sobre processos, tá? A gente vai fazer uma pequena introdução, vai ver os tipos de processos que tem e o que a instrumentação industrial tá relacionada com isso. Tá, ok? Qualquer coisa, vocês interrompam, pode fazer perguntas aí no decorrer da aula. Eu vou desligar meu áudio aqui, professor, para me escutar mais bem, tá bom? Tudo bem. Então, o objetivo da aula é a gente reconhecer a importância, né, da pesquisa científica para a evolução tecnológica, especialmente relacionada à instrumentação, tá? Que é a nossa matéria de referência aí. Compreender os instrumentos, os controladores e sua relação com os processos simples e complicados. Então, os instrumentos estão inclusos aí nos processos controlados, né? Então, e vamos também fazer empregar uma nomenclatura técnica, né, no estudo e na interpretação dessa instrumentação. Então, a gente sabe que todas as tecnologias, né, que elas vieram inseridas nos sistemas de controle, antigamente não era assim, né? Antigamente todos os processos eram 100% manuais, tá? Aí com o desenvolver aí das tecnologias aí, eles foram, na realidade, melhorando esses sistemas de controles relacionados aos processos industriais, certo? Então, sempre o objetivo é a eliminação ou a minimização de algum problema, tá? Algum problema gerado ou pela operação ou agregação de valor, tá certo? Então, sempre que se desenvolve uma nova solução, busca o quê? Obtenção de maiores vantagens, né? Que podem gerar também novos problemas ou dificuldades. Então, o que vai mandar nisso daí vai ser sempre a relação custo-benefício, tá certo? Então, é assim, eu prefiro ter 10 operários ou ter uma máquina e ter 2 operários, tá? Então, sempre vai ser a relação custo-benefício. Eu vou ter mais equipamentos, menos operadores, conforme essa relação aí, tá certo? E outra coisa que vai definir, né, se a solução poderá ser implantada, né, a solução projetada, também vai ser essa relação custo-benefício. As opções aí, né, desenvolvidas durante as fases da automação, né, e o controle de processo foram sendo consolidadas aí, né, ou invalidadas por essa metodologia. Então, eles testavam novos processos, tá, novo controle de processo, e conforme ia se desenvolvendo, o que era assim, o que era bom era mantido, né, e o que realmente era muito oneroso, muito complicado, era descartado. Tá? Então, a gente vai ver as vantagens e desvantagens aí da implantação dos controles de processo. Então, toda a teoria de controle de processo, né, pode ser simplificada como as relações entre um processo que precisa ser automatizado. Tá certo? Então, a gente vai ter em todos os processos, tá, um esquema básico de processo. Tá? Então, a gente vai ter um elemento final de controle, é o que a gente vai querer controlar, tá certo? Que controla o processo. O sensor, sempre a gente vai ter os sensores aí que vai entrar a instrumentação. A variável do processo, o que a gente vai querer controlar, tá certo? E o controlador, tá certo? Que vai fazer a função, né, de controle do processo. Então, se a gente for ver o esquema aqui, todos os processos eles têm esses sistemas, tá? O processo aqui pode ser um processo de fabricação genérico, todos os processos eles vão entrar aqui, tá? Com o objetivo principal, tá certo? Então a gente sempre vai ter um sensor, um ou mais sensores que vão estar medindo esse processo, pode ser temperatura, pressão, força, qualquer grandeza, a gente vai entrar mais nos detalhes mais para frente, tá? Mas um sensor ele vai medir, tá? Esse processo, vai ter um controlador que vai analisar esse processo, tá certo? E vai ter uma saída através de um atuador, tá certo? Ah, professor, o que seria esse atuador? Por exemplo, você tem um forno lá, um forno elétrico, um forno a gás. O atuador, na realidade, é a válvula que está abrindo ou fechando de gás para aumentar a temperatura desse processo, tá certo? Então é só um exemplo. Depois a gente vai falar bastante sobre isso aí, tá certo? Se a gente for ver um exemplo simples, seria o quê? Um forno, né? Vou ter um sensor de temperatura, o controlador
vai controlar o nível dessa temperatura, ele vai ver se está acima ou abaixo, e conforme se estiver acima ou abaixo, se estiver muito alto, ele vai abaixar, se estiver baixo, ele vai subir. Então, o atuador vai ser o que? A válvula de saída aqui para atuar dentro do processo, tá certo? Então, todo o processo ele tem esse esquema aqui, tá certo? É uma sequência aqui. Então, pessoal, só que a gente tem tipos de processo, tipos diferentes de processo, tá certo? Os processos podem ser realizados de diversas maneiras, né? Então, a gente vai ter processo que a gente chama de processo contínuo, tá? Gerando produtos continuamente, passando por diversos equipamentos, tá? Então, vou ter um processo contínuo e outro processo que é o chamado processo a bateladas, ou processo por lotes, tá certo? É gerando um produto inteiramente elaborado em uma única máquina, tá? Então, vou ter processo por lotes e processo contínuo. Vamos ver os exemplos disso. Então, o processo contínuo, ele vai sempre operar altos volumes e vai ter baixa variabilidade de produtos. São produtos indivisíveis e produzidos em fluxo ininterrupto. Então, o nome já está dizendo, processo contínuo. Tá? Eles demandam altos investimentos, né? Com fluxo altamente previsível e a tecnologia muda pouco. O exemplo maior que a gente tem é a usina hidrelétrica. Tá? O que ela produz? O único produto, né? Energia elétrica. Tá? A baixa variabilidade seria o quê? Ela produzia a 60 Hz ou a 50 Hz. Certo? Por exemplo, a usina de Itaipu, ela produz 50 Hz para o Paraguai e 60 Hz para o Brasil. Tá? Então, a variabilidade aí, né, é muito pouca. Então, os processos contínuos, a gente vai pegar outro exemplo de processo contínuo, né? Eu dei o exemplo da hidrelétrica aqui, tá? Então, a hidrelétrica é difícil, né? Uma vez em funcionamento, ela fornece energia continuamente, certo? Então, por isso que ela tem denominada processo contínuo. Ah, professor, tem outros exemplos de processo contínuo? Tem. Tá? Por exemplo, usina energia nuclear. Também é um processo mais sofisticado que a energia elétrica, tá certo? E aqui, na verdade, eu estou mostrando um esquemático para vocês, tá certo? E depois a gente vai ver nos processos cada um desses elementos aí dentro do... Aqui a gente só está vendo como um processo contínuo. Então, qual o objetivo? A geração de energia elétrica, tá certo? Então, vou ter um elemento combustível aqui, elemento radioativo, ele vai aquecer a água vai gerar tem um gerador de vapor, esse gerador de vapor vai gerar uma turbina, né? Essa turbina vai gerar energia elétrica aqui, tá certo? E depois ele vai ter uma bomba aqui para alimentação. Então, um fluxo contínuo também. Tá ok? Então, aqui os dois exemplos, né? Energia nuclear, energia hidroelétrica. A gente tem, se vocês quiserem ver mais detalhes, vocês entram aí no site aí para ver como funciona esse processo. Tá ok? Um outro processo também que a gente chama de processo contínuo é o processo da indústria petroquímica, tá certo? A coluna de destilação, tá certo? Você vê o petróleo aqui e essa coluna, cada nível aqui, ela vai produzir um determinado substância, tá? Desde resíduo sólido, asfalto, piche aqui no nível mais alto, até gás, tá certo? Então, essa coluna de destilação e também é conhecido como processo contínuo. Por quê? Porque ela funciona ininterruptamente, tá certo? Vamos ver outros exemplos aqui. Então, eu tenho os exemplos aí de processo contínuo. Refinaria de petróleo, como eu falei para vocês, processos petroquímicos, tá? Fabricação de papel em altos volumes, geração de energia nuclear, energia hidroelétrica, a indústria de cimento, tá certo? Algumas indústrias químicas e a siderurgia, tá? O alto forno, ele não se desliga. Uma vez você monta um alto forno, ele fica funcionando 24 horas. Se você para um alto forno, tá, que produz ferro, na verdade você tem que quebrar o alto forno e construir outro, tá? Então ele é feito para uso contínuo, certo? Então, se vocês quiserem ver detalhes aí, a parte de
parte de petróleo, petroquímicos aí, vocês entrem no site aí abaixo aí que vocês podem ver o processo, tá certo? Então, como eu falei para vocês, processos contínuos, eles são de alto volume de produção e baixa variabilidade de produto, tá certo? Aí a gente vai ter os processos descontínuos. Por que bateladas, tá? Porque vem do nome em inglês batch, né, que é lotes. Ela tem períodos em que é repetida enquanto se produz um lote, tá? É associada a maior variabilidade de produtos e menor volume. Por exemplo, né, industrialização de alimentos, tá? Fabricação de produtos farmacêuticos, fabricação de veículos, tá? Que eu faço por lotes, eu faço uma determinada quantidade e paro, tá certo? Por exemplo, produtos farmacêuticos, a mesma linha de produção que eu produzo um remédio, tá? Eu paro, faço um lote, uma quantidade desses remédios, eu paro a produção, posso produzir outro, certo? Indústria de bebidas também. Na mesma linha de produção, eu posso produzir né? Alimento, produzir uma quantidade de determinado alimento, depois eu posso trocar, né? E produzir o outro na mesma linha de produção. Fabricação de veículos, a mesma coisa, tá certo? Então, são os processos descontínuos. Outros exemplos aí, né? As indústrias de alimentos aí, né? Bebidas, alimentos, né, de produtos cosméticos aí, tem alguns exemplos aí que produzem processo em batelada. A fermentação, né, pegar um exemplo aqui em processo de batelada, que você faz uma quantidade, né, você pode fazer desde bebidas, alimentos aqui, né, eu ponho uma quantidade de alimentos, né, em fermentação, né, processo de fermentação, e eu produzo esse lote, eu engarrafo, né? Eu embalo esses produtos, aí eu vou fazer outro lote, tá? Então, por isso que chama produtos, processos abatelado. Aqui ele explica, né, que os açúcares, o processo de fermentação, tá? Passa por uma máquina centrífuga, né? Bombeado, tudo. Então ele tem uma sequência, né? Um processo, tá certo? Então até aqui tem explicação. Então se a gente fosse ver, como eu falei para você, aqui é um exemplo um pouquinho mais complexo daquele lá. Eu vou ter os sensores, eu vou ter os atuadores, tá certo? Eu vou ter o processo e os controladores, tá certo? Então aqui eu tenho, né, eu recebo água e ácido aqui, ele passa por uma cuba, depois ele passa por uma centrífuga, tá certo? O elemento aqui que eu quero aqui para, no caso, por exemplo, do vinho ou do outro, um destilado, um fermentado, né? Ele saiu com o produto, aí eu vou ter o resíduo desse produto, certo? Então eu vou ter um processo aqui de fermentação. Um processo abatelada simples aqui é um exemplo bem simples, é um processo que a gente faz em casa. Qualquer, né, pequena quantidade que a gente produz é um processo abatelado, porque ele é descontínuo, né? E ele passa por diversas etapas, certo? Tem o aquecimento, tem o resfriamento, tem né, a introdução dos, né, dos materiais. Então, assim, é desde um processo simples até um processo industrial mais complexo. Então, pessoal, esse gráfico, na verdade, ele resume, tá? Os tipos de produção. A gente vai ter uma produção por encomenda, que esse é por unitário, tá? Então, por encomenda. Se encomenda, por exemplo, para fazer uma roupa, tá? Uma costureira fazer uma roupa, é uma produção por encomenda, certo? Produção de lotes, uma produção em maior quantidade e tem uma variabilidade, tá certo? Por exemplo, uma produção de roupa já um nível um pouco maior, eu vou ter variabilidade de, né, o volume de produção um pouco maior, né? Aí eu tenho produção em série, tá? Quando eu tenho aqui uma produção já automatizada, tudo. E o último caso é uma produção contínua, que a gente já viu aqui. Então, eu vou desde a produção por encomenda, né? Produção por lotes em série, tá? Tá certo? Então, aqui eu vou desde uma produção discreta até uma contínua. E o volume aqui também, né?
Eu tenho um menor volume para um maior volume. Tá? Então, são esses tipos aí, esses níveis de produção que eu tenho. Então, como a gente viu, né, o processo contínuo tem um fluxo constante de matérias-primas, né, e de produtos em todos os equipamentos. E a batelada não, ele é carregado com matérias-primas, a operação, a conversão ocorre após um determinado tempo, então o produto é descarregado. Tá certo? Só para a gente reforçar o conceito. Então, aí a gente falou um pouco de processo, agora a gente vai entrar na parte na ideia da instrumentação industrial, né? Então, a instrumentação, a gente tem uma ideia, instrumentação e controle, podemos olhar como referência nossa, né? O ser humano aqui, né? Nosso corpo é complexo, ele tem vários sensores aí, tá? Para avaliar as grandezas e executar os diversos processos. Então, os primeiros sensores aí que a gente vai ver são 5 sentidos, tá? Então, o instrumento de medição, tá? É só uma comparação, certo, pessoal? Os olhos, a visão, o que vai ser a unidade de medida, a grandeza a ser medida, a distância, o volume, tá certo? O nariz vai ser o sensor, o olfato, tá? Cheiros, né? Determinada variabilidade de cheiros. A boca, tá? O paladar, ácido, doce, salgado, azedo, né? Então, sensores. Orelha, né? Audição, os sons, tá certo? A pele, né? A grandeza a ser medida é o tato, né? Vai ser a pressão, a força, tá certo? A aspereza do material. Então, aqui eu tenho como referência, né, os primeiros instrumentos de medição, né, pelo próprio corpo, e as grandezas a ser medidas pelo corpo. Então, como eu falei para vocês, né, quais as grandezas a serem avaliadas, né? Então, se a gente for, né, tomar como exemplo, a gente tem, né, os olhos, que vai avaliar a distância, né, e o cérebro, né, vai ser o nosso controlador aqui, tá certo? Portanto, a grandeza de distância, né, é a nossa referência aqui. E os processos, tá? Processos são aqueles que envolvem a vida, né? Saltar, trabalhar, entre outros. Então, quem gerencia tudo é o controlador, né? O nosso controlador é, no caso, o cérebro aí. E assim são os demais processos industriais, tá certo? Então, os processos industriais são variáveis, né? Envolve muitos tipos aí de produtos, máquinas, matérias-primas. Também exige um controle adequado às exigências de precisão dos produtos gerados. Então, para a gente ter um controle, né, desse processo, a gente vai precisar dos sensores e dos controladores. Então, os maiores usuários da instrumentação industrial, como a gente falou, são as indústrias, né, de energia, né, de química, de alimentos, siderurgia, celulose e papel. E quais as variáveis a serem medidas, né? Então, os processos têm uma complexidade, né? Cada processo aqui tem uma complexidade. E normalmente tem a exigência de muitos pontos de controle, tá certo? A gente vai começar com um controle simples, mas assim a gente vai ver que tem os processos têm vários pontos de controle, certo? Então, nos processos em gerais é necessário controlar e manter constantes as variáveis do processo. Então, é conceito, tá, pessoal? O que é a variável do processo? A pressão vai ser uma variável de processo, o nível, a vazão, tá certo? Em volume por tempo, a temperatura, o pH, tá? A condutividade, tá certo? Então, variáveis do processo são as grandezas a serem medidas e controladas, tá certo? Então, por exemplo, tem produtos químicos que reagem a uma determinada temperatura, então você tem que fazer um controle de temperatura, tá certo? Controlar a vazão, eu vou controlar a mistura, tá certo? Por exemplo, a mistura de vários produtos, então eu vou ter que ter um controle preciso da vazão, tá certo? E aí, e assim por diante. Então, a instrumentação industrial pesada, né, vai ser denominado o conjunto aí formado por grande quantidade de instrumentos ligado a um ou mais controladores de uma indústria, né? Então, os instrumentos de medição eles vão ser ligados aí aos elementos de controle, eles vão permitir controlar e manter essas variáveis nas condições adequadas e precisas, muito mais do que as fossem controladas manualmente, tá? Por um operador. Isso deve que o operador não consegue manter a sua atenção em tempo total, certo?
Então, instrumentos, né, vão ser essas ferramentas aí utilizadas para estabelecer e manter os padrões aí de controle do produto certificado, certo? São utilizados para controlar as variáveis em processo, né, o sistema, para alcançar as especificações do produto. Então, esse instrumento, ele pode ser de que tipo, tá? Esse instrumento de medição, a gente está falando genericamente, depois a gente vai entrar nos detalhes dele, tá? Mas instrumento de medição pode ser o quê? Mecânico, puramente mecânico, ele pode ser hidráulico, tá certo? Ele pode ser eletrônico, pneumático, tá certo? Ele vai usar o ar aqui, o elétrico, ou a combinação destes. Tá ok? Então, só para a gente dar um exemplo aqui do primeiro instrumento, a gente seria um manômetro de Bourdon, certo? É um instrumento mecânico. Por quê? Ele tem uma estrutura, tá certo? Ele tem uma estrutura de engrenagens dentro dele, tá certo? Então ele funcionaria que nem mais ou menos a língua de sogra aí, tá certo? Quanto maior a pressão, tá? Mais ele vai se desenrolar na realidade, né? Vai se movimentar e vai ter a medição. Vamos ver na próxima figura aqui. Então tem o mecanismo, tem a entrada de ar. Aqui esse tubo ele é oco por dentro, certo? Então quando tem uma entrada de ar de pressão, esse tubo ele vai tender a se deslocar, tá certo? Ele vai tender a linearidade aqui. E com esse movimento eu vou movimentar uma engrenagem que eu vou movimentar o ponteiro. Então, a movimentação do ponteiro é proporcional a essa quantidade de ar aqui. Tá ok? Então, esse é o primeiro instrumento que a gente vai ver. A gente tem diversos instrumentos aí. Eu tenho o micrômetro, tá? Não sei se vocês já mexeram com ele, tá certo? Vou ter medidores de temperatura, paquímetros, voltímetros, medidores de volume, né? Volume sonoro, tá certo? Pressão, tá? Então, vários instrumentos aí para medir as grandezas aí. Então, eu tenho aqui instrumento, né? Por exemplo, conhecido aí de vocês, tá certo? Quantas grandezas tem aqui esse instrumento aqui? Vamos lá. James, Jefferson. Quantos instrumentos eles medem? Quantas grandezas ele mede esse instrumento aqui? Pera aí, professor, a tela tá tudo preta aqui. Pera aí. Não apareceu a imagem aqui pra mim ainda. Já viu aí? Qual que é a pergunta, professor? Quantas grandezas medem esse instrumento aqui? É um instrumento conhecido de vocês aí. É um velocímetro, né, professor? Isso. E uma é a grandeza, é a velocidade. E o outro é aqui o odômetro, né? Que ele vai medir o deslocamento, certo? Então eu tenho dois instrumentos de medição num aparelho só, tá certo? Eu vou ter o dois, odômetro. professor? Então não é só de velocidade? Não, eu vou ter o odômetro aqui, tá certo? O odômetro aqui, o odômetro parcial, tá certo? E eu vou medir a velocidade. Então, num aparelho, eu vou ter dois instrumentos de medição. Tá ok? Ok. Então, nesse caso aqui, a direita, eu vou ter o quê? Vou medir, tá? A capacidade de nível. Então, vou Combustível?
combustível, nível de combustível. Então, você vai ter um instrumento só de medição, tá? Uma variável só sendo medida. Uhum. Tá ok? Ok. Então, vamos continuar aqui. Então, deixa eu ver aqui, prosseguir. Então, cada instrumento, né, ele vai ter 3 dispositivos básicos, tá? Um detector, um transdutor, tá? Que é o dispositivo de transferência, e o dispositivo de saída, tá certo? Então, o detector, que vai medir a grandeza, o transdutor, que vai converter essa grandeza, e um dispositivo de saída, tá certo? Uhum. Todo instrumento aí ele vai depender das variáveis a serem controladas ou medidas e da rapidez e precisão requeridas. Então, vamos falar com mais detalhes um pouquinho nesse. Então, a automação com requisitos de controle, né, por computador, registro, expandiu, né, o uso dessas estações e sistemas de controle. Então, para a aplicação, deve existir a compreensão clara da função de cada instrumento, certo? E suas limitações no sistema de medição e controle, tá certo? Por exemplo, naquele exemplo que a gente viu, a gente só media a velocidade instantânea. Se eu quisesse a velocidade média, eu já precisaria de um outro instrumento, tá certo? Então, a gente deve conhecer a teoria, né? Operação funcional e as interações dos componentes do processo a ser medido ou controlado. Então, a importância de um instrumento, né, ou qualquer sistema de medição, depende da sua capacidade, né, de ativar um dispositivo de controle e segurança. Tá ok? Então, a instrumentação torna possível a produção, né, em massa sob controle e permite que se estabeleçam limites desse processo. Então, instrumentação, né, só como conceito aqui, é a ciência que vai desenvolver e aplicar técnicas de medição, indicação, registro e controle de processos de fabricação, visando a otimização e eficiência desses processos. Tá certo? Então, eu vou medir, tá? Eu vou indicar, registrar, quando eu armazeno essas informações, tá certo? E o controle do processo. Então, a gestão e aplicação desses instrumentos aí de processo deverão ser concomitantes com a competência de processos industriais. Então, a instrumentação ela está junto com a parte de controle aí, né? São competências amplas e complexas, tá certo? Pelo volume de conhecimento necessários para operacionalizar uma produção. E ainda exigem conhecimentos aí da eletrônica, né? Obtenção, transformação e movimentação de materiais, né? E tubulações industriais. Então, vou ter que ter um pouco de conhecimento aí genérico a respeito disso. Como a gente já falou, né, os processos industriais, né, semelhança ao corpo humano, né, iniciamos com um grau de automação desejado, né, pois assim, no nosso corpo a gente tem diversos processos automáticos, né, que funcionam de forma automática. Então, também na instrumentação a gente vai ter vários processos que a gente vai automatizar aí. Então, na área industrial, né, o grau de automação menor, né, e de implantação mais barata, né, e eu vou ter um alto grau de implantação e vou ter uma instalação mais cara, né, e complexa. Então, conforme o meu grau de automação menor ou maior, eu vou ter a menor ou maior complexidade, tá certo, de controle do processo. Então, se eu gastar mais, tiver mais equipamentos, eu vou ter mais controle. Se eu tiver menos gasto, eu vou ter um processo mais simples e um controle mais simples aí, tá certo? Então, as antigas plantas de processos, controladores e registradores ficavam diretamente no campo, certo? Então, junto com o instrumento, eu tinha um controle junto, tá certo? Então, fisicamente, eram próximos aos sensores, os elementos finais de controle, que são os atuadores, tá? Que garantia a simplicidade, né, e a velocidade de comunicação entre esses processos.
Então, tinha os instrumentos todos. Então, com o crescimento do número de processos a ser gerenciado, né, nas plantas, necessitou implantar salas de controle. Então, eu vou ter um centralizado de controle. Certo? Acabou não perdendo as vantagens aí dessa proximidade dos equipamentos. Isso acabou gerando aí atrasos, dificuldades de manutenção da planta. Entretanto, as vantagens aí compensaram as desvantagens. Então, né, eu tenho aí os equipamentos que tem uma divisão, né? Os equipamentos que estão em campo, tá certo? Que são os sensores, tá certo? Os instrumentos, as máquinas aí, tá certo? E eu tenho centralizado, que é a sala de controle, tá certo? Que essa aqui ela pode ter a presença ou não de um operador. Então, aqui é um exemplo da usina de sala de controle de Itaipu, né? Da Itaipu, minto, de Angra dos Reis, tá? Então, aqui são todos os instrumentos aqui, controladores da usina. Então, eu tenho poucos operadores, tá? Para controlar uma quantidade enorme de equipamentos, tá certo? Então, eu tenho, na realidade, uma gestão uma administração de controle aí, tá? Centralizado. Como eu falei para você, com a evolução dos equipamentos, né, eletrônicos, das comunicações, né, permitiu a gente ter esses elementos aí, elementos, né, que saíram do campo para a sala de controle. Assim diminuiu, né, o atraso e a dificuldade de manutenção, né, sem contudo perder a funcionalidade de monitoramento, ajuste e configuração. Né? Então, a partir aí também da internet, né, e dos sistemas wireless, né? Então, também, né, a partir daí também foram desenvolvidos vários protocolos aí que vocês vão ver mais na parte de redes de computadores, né, os protocolos de comunicação digital que permitiram aí, né, essa comunicação entre os equipamentos aí, certo? Essa comunicação padronizada desses equipamentos. Esses protocolos vão ser chamados de paramentos de campos, tá? O field bus, sendo classificados quanto ao tipo de dispositivo que eles comunicam e quanto ao formato de dados que eles transportam aí. Então aí, né, um sistema sem fio, né, usam radiofrequência, infravermelho, e um sistema field bus, que é um sistema de comunicação industrial, e é importante falar de controle de tempo real, tá certo? Então, se a gente fizer uma comparação com as redes corporativas elas têm um grande volume de dados, mas podem ter atraso. Uma rede industrial, ela vai ter uma comunicação bem menor de dados, mas essa comunicação tem que ser uma velocidade muito maior, seja de tempo real. Então, o conceito de processo, né? O processo vai ser esse conjunto de operações necessárias para a obtenção de um produto, né? Ou controle de uma operação. Tá certo? Aí eu vou ter diversos processos aí, tá certo? Alguns específicos, né? Tanto tem a instrumentação médica, aí já é uma área específica, né? Tem a instrumentação, a parte de processos voltados para a área de informação, de trânsito, né? De automóveis, então tem vários processos aí de controle. Processo industrial é um caso específico, que é as operações aí para a obtenção de um produto simples ou complexo, como a gente viu, né, no âmbito da indústria, podendo ser contínuo ou discreto. Tá certo? Então, a instrumentação é muito variada, né, e ao mesmo tempo específica. Então, cada segmento da indústria, né, pode ser especializada para um setor dentro da indústria. Por exemplo, a indústria de usinagem, né, que utiliza o CNC, necessita de parâmetros, medidas lineares de alta precisão, aí, de comprimento, diâmetro, rugosidade, né, coisas específicas aí. Já na indústria petroquímica, a gente vai ter outros parâmetros aí relacionados aos fluidos, né, como a temperatura, vazão, pressão.
tá certo? E ainda a gente tem um caso específico, que são as áreas classificadas como atmosferas explosivas, tá certo? Então, eu vou ter equipamentos mais específicos ainda, tá certo? Sensores de baixíssima corrente, para não ter nada que possa gerar alguma explosão, esse tipo de coisa. Tá certo? Então, o estudo aí dos sensores, dos elementos, vai ser sempre em função de cada empresa ou cada segmento aí. Tá? Vou ter equipamentos para cada segmento. Então, né, no resumo da aula de hoje aí, na realidade a gente falou dos processos industriais, dos tipos de processos, e começamos a falar da referência de instrumentos aí.